Euphoria. Ela interpreta o papel de Rui Bennett, uma garota que representa uma geração de jovens que buscam uma válvula de escape diante as pressões e frustrações do mundo moderno. Em papéis como na série Casey Undercover ou em português Casey Agente Secreta, ela interpreta o papel de Casey Cooper, e foi nesta série em que eu tive o meu primeiro contato com Zendaya. Nesta série, ela interpretava a adolescente gênia em matemática que foi recrutado pelos pais para fazer parte de uma organização e combater o outro lado, que era uma organização criminosa oposta. Ela ainda também é vista em filmes e nestes ela desempenha uma dinâmica um pouco diferente da que estamos acostumados a ver Zendaya interpretar. Pois, em filmes, diferente das séries em que ela geralmente é a atriz principal, ela desempenha mais papéis de desenvolvimento do protagonista, como no caso do filme Duna, na parte 1 e parte 2. Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além da sua compreensão. Ele viaja pelo planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro do seu povo, e Shine é sua companheira nesta jornada, e este papel é interpretado por Zendaya. Já em Homem-Aranha, como Tom Holland, ela é a namorada do nosso amigo da vizinhança, MJ, e este fato acontece também na vida real. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Bom, então cá vamos. Não foi difícil escolher este desenho. O difícil foi ter que aprender alguma coisa com a história de Zendaya e ter que vir transmitir cá para vocês. E chegar à conclusão de que eu não aprendi nada, isso tornou-se ainda mais difícil, pois levou-me a uma jornada em busca de algum aprendizado para poder passar no final deste vídeo. Afinal, eu desenhei algo e é suposto eu aprender, para além das técnicas de desenho, alguma coisa com um personagem que assim me passa alguma experiência. E foi essa a minha situação inicial, foi este o meu ponto primordial. E como é que eu cheguei a este ponto de ter que pensar em alguma coisa para poder passar através de Zendaya e não ter aprendido nada? Isso tudo começou faz alguns meses, pois já se faziam quase 3 meses a qual eu não postava nada, e para piorar nesta situação, eu também fiquei estes quase 3 meses sem desenhar também nada. Então o que foi que eu fiz? Bom, como todo e qualquer desenhista, a escolha de uma imagem ou de alguma coisa como fonte de inspiração foi o que me ocorreu logo de cara. Então, acessei o meu computador e entrei na galeria à procura de uma imagem que pudesse me estimular um pouco a vontade de desenhar. E não foi muito difícil, pois logo de cara deparei-me com a imagem de Zendaya e eu disse, bom, será esta? A intenção do desenho não era algo tão profundo assim, era simplesmente fazer um desenho bobo, alguma coisa rápida de aquecimento, para voltar a introduzir-me neste mundo de desenhos, pois para mim já se fazia um século que eu não desenhava. Após escolher a imagem, eu ia preparando os materiais. E à medida que eu ia preparando os materiais, incrivelmente uma sensação passava pelo meu peito. Era uma sensação muito empolgante. Eu me sentia muito, mas muito feliz à medida que eu ia preparando os materiais. Mas mesmo assim, eu sabia que eu não podia me enganar. Então, eu decidi ignorar esse sentimento e simplesmente me manter com a ideia original. Selecionar um desenho, fazer um desenho simples, que não me frustrasse nem um pouco e fosse o mais rápido possível que eu pudesse fazer. Então, eu não podia deixar-me levar por este sentimento. À medida que eu ia desenhando, eu não parava de sorrir. E não era porque o desenho estava a sair tipo o mais bonito. Não é porque era o meu melhor desenho, de longe. Era simplesmente por eu ter voltado a desenhar. Eu sabia disso. E esse sentimento foi maior do que quando eu estava a preparar os materiais.
o que levou-me a tomar a decisão de que o desenho não seria a ideia que eu comecei com ele primordialmente. Não seria só mais um desenho de aquecimento. Então eu comecei a mudar a rota de pensamento. Afinal, eu já me via imerso no sentimento de voltar a desenhar novamente. Após algumas horas, o meu corpo, ou bem dizer, algumas partes do meu corpo, já voltaram a se manifestar. Aí vinha a coluna dizendo: você podia ajeitar um pouco. Vinham as nádegas dizendo: está a doer demais. E eu já não encontrava mais a posição certa para ficar. Bom, apesar dessa sensação em tese ser maravilhosa, no momento em que se sente, não é nada, mas nada confortável. Eu vi-me muito distante de terminar o desenho. Afinal, eu comecei com a intenção de ser simplesmente um desenho de aquecimento. Mudei a ideia e para a ideia que eu havia mudado, estava muito, mas muito distante. Afinal, eu já comecei a fazer um desenho um pouco mais realista e decidi não fazer esse desenho a 100% do realismo, mas uma coisa que me transmitisse um pouco da era de glória que eu antes passara. E aí eu lembrei-me do porquê que quando eu desenhava com muita frequência, eu reduzi a frequência de desenhos realistas. Por quê? Porque eles demandam tempo. Muito, mas muito tempo. O relógio já marcava 1 da manhã. E eu ainda tinha feito o que eu considerava nada. Eu olhava para o desenho e eu sabia que estava muito, mas muito distante de terminar. Afinal, já não era simplesmente o rabisco. E mesmo não dando o 100% de mim, eu me via muito distante. Então, à medida que as horas iam se passando, o meu corpo já não aguentava. Então, eu sucumbi e fui dormir. O dia é 30 de junho. Já se passaram 2 dias desde que eu comecei este desenho. Eu estou no 3º dia e muito emocionado, pois estou prestes a finalizar o desenho. Sim, levei 2 dias para terminar um desenho como este. E eu já estava num período de desenho em que eu ouvia as batidas do meu coração. Afinal, o desenho pedia de mim um nível de detalhes que exigia o meu próprio silêncio, que exigia uma atenção que, à medida que eu ia fazendo e aplicando os detalhes, eu ouvia as batidas do meu coração. E isso me deixava muito feliz. Me deixava, na verdade, emocionado. E bem perto da assinatura, surge uma nova ideia. Reconheço que desde o princípio do desenho, eu já sabia que ele não ia terminar neste ponto. Eu não sei se é pelo facto de Zendaya ser namorada do nosso amigo Peter Parker, mas surgiu-me a ideia de incluí-lo neste desenho. O espaço que eu deixei na folha, a composição da imagem conforme eu deixei, pedia isso. Ou seja, pede isso, porque neste momento em que eu estou a gravar o vídeo, eu ainda não fiz o desenho. Mas ele será alvo para o próximo vídeo, então, obviamente eu vou desenhá-lo e ter que extrair alguma coisa que eu aprendi com Tom Holland. E no caso de Zendaya, se vocês repararem na cronologia da história que eu estou a contar, eu não decidi fazer este vídeo com o intuito de vos ensinar algo através da história de Zendaya. Não, na verdade foi o inverso. Esse vídeo surgiu simplesmente porque eu desenhei, não porque eu queria vos ensinar. Então, uma vez que o desenho foi concebido primeiro, antes da ideia do vídeo, por isso que tornou-se um pouco complicado eu ter que vos ensinar alguma coisa com base nisso, o que nos leva ao primeiro ensinamento que eu aprendi. Apesar de uma pessoa ser famosa, e isso geralmente pressupor que essa pessoa teve uma história aparentemente difícil, e uma história aparentemente difícil chega a ser inspiradora. Histórias inspiradoras geralmente compartilham com o público que não passou, já passou, ou que pretende passar por isso, uma motivação. Todo mundo deseja atingir aquele mesmo conhecimento, aquela mesma experiência. Isso não passa
de vieses. Isso não tem nada a ver, e é uma coisa que eu pude notar na medida que eu ia investigando sobre essa história. Não é porque uma pessoa sofreu ou uma pessoa é famosa, não que esse seja o caso de Zendaya, e isso nem sequer também se for o inverso, a pessoa não sofreu, a pessoa não é famosa, não significa que necessariamente nós vamos aprender alguma coisa com a história em si dessa pessoa. Não com a pessoa, mas sobre a história dessa pessoa. Não significa não. E isso foi uma coisa que eu aprendi, afinal eu fui levado por uma viés. Já a segunda coisa que eu aprendi com Zendaya, ou seja, pela busca de um ensinamento com ela, está ligado diretamente a um dos tópicos que eu citei logo no princípio do vídeo. À medida que eu ia investigando sobre a história de Zendaya para poder trazer alguma coisa para vocês, eu deparei-me com uma notícia a qual chamou minha atenção. Eu deparei-me com um facto que seria importante pelo menos eu apresentar cá, que é o facto de que Zendaya pratica atividades de filantropia, ela também trabalha com a inclusão de mulheres negras na indústria cinematográfica. Este simples facto me deixou reflexivo, pois eu percebi mais uma vez em que existe uma realidade muito diferente entre a vida de um americano e de um africano. Que existe uma diferença realmente entre o universo que rodeia as pessoas. Penso eu, não consigo averiguar se isso é verdade ou não, que Zendaya, ao interpretar o papel de Rui Bennett na série Euforia, ela vê que isso é uma maneira de revolucionar algumas ideias no mundo moderno em que nós nos encontramos. Afinal, eles abordam assuntos um pouco... Afinal, ela é uma garota que representa uma geração de jovens que buscam válvulas de escape diante as pressões e frustrações do mundo moderno. E isso em si não me representa, pelo menos não dessa forma. Realmente, os jovens, adolescentes, em relação à geração que nos passa, não estamos realmente capacitados a lidar com as pressões do mundo cotidiano. E aí, vêm as válvulas de escape. Mas elas são bem diferentes disso. Bem diferentes. E o que me deu o gatilho ou o start para ter esses tipos de pensamentos foi o fato não de ela lidar com a filantropia, afinal é um gesto mesmo nobre e isto não tem discussão. Não, foi o fato de um problema que ela lida, que é a inclusão de mulheres negras, mas no mundo da cinematografia. É só para reparar que eu nunca me vi com o ideal de defender alguma coisa assim. Não porque eu discorde desta ideia, não. Afinal, eu também sou negro. Embora homem, eu consigo entender o porquê desta necessidade em culturas diferentes da minha. Eu só não acho que eu lidaria com esse tipo de problema, afinal é óbvio, porque o mundo que me rodeia são de pessoas negras. Comumente eu vejo pessoas negras, afinal eu estou num país em que nós não temos que lutar com a inclusão de pessoas negras. E isto é óbvio que me coloca num lugar de reflexão entre realidades. Afinal, eu nunca tive a necessidade de lutar por isso, mesmo estando diretamente ligado a este assunto. E isso é o que eu pude aprender pesquisando sobre Zendaya, vendo sobre a sua história. Apesar de não ser algo ligado diretamente com a sua história, é um aprendizado que dá para tirar desta história toda. É isso, o choque de realidades e as vieses de pensamentos que nos levam a acreditar que, apesar de, não vai implicar que alguma coisa deva ser real. A versão atual deste desenho data de 30 de junho do ano 2024, feito por mim, o Edson Elcos. E de já, sou grato pela disponibilidade do seu tempo e seria muito grato se tu pudesses deixar um like ao vídeo e um comentário, principalmente se tu conheces mais sobre Zendaya e pudesses deixar algum ensinamento cá nos comentários para que mais pessoas possam aprender, visto que eu utilizei muitas das vezes a expressão eu não aprendi, porque fui eu. Obviamente, a tua experiência será diferente da minha. E como sempre, a tela da vida é pintada com satisfação.